Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. No programa Segurança em Destaque, conversa com o delegado. Vamos lá. Inaugurando e iniciando o nosso quadro Conversa com o Delegado. Hoje eu tô com o Ricardo Loss, pesquisador, palestrante e professor, atuante na estética avançada com mais de 20 anos de experiência, falando um pouquinho sobre a beleza, tanto feminina quanto masculina, né? Com certeza. Boa tarde, Ricardo, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite, é um grande prazer em estar aqui falando um pouquinho para os telespectadores, um pouquinho sobre saúde estética, um tema que todo mundo gosta, né? Sim, é verdade. Bom, vamos lá, eu sempre trago no início do nosso quadro, fala um pouquinho sobre a história de vida. É nascido aqui, como foi que chegou e descobrir o interesse pela estética? Olha, bem interessante essa minha história. Eu sou do Espírito Santo, eu sou capixaba. Eu cheguei aqui em São Paulo tem mais ou menos uns 10 anos que eu vim para São Paulo, e eu vim com o intuito de estudar estética, porque lá no Espírito Santo eu já era professor, coordenador de graduação, de pós-graduação, já atuava na área da saúde, lá também como farmacêutico da Unidade Básica de Saúde, na época ainda, e vim para São Paulo com o intuito de estudar estética, me aprimorar, para poder voltar para o Espírito Santo e continuar aí trabalhando com estética. Mas me apaixonei pela estética aqui em São Paulo, e aí montei o meu próprio instituto aqui em São Paulo, e desde então eu venho me dedicando aí à docência, a dar aulas, a treinar profissionais da área da saúde e a fazer atendimento também na área da saúde e da estética. Lembrando que o Instituto Ricardo Loss é um centro de saúde e estética e de treinamentos a profissionalizantes, além de ser um polo de pesquisa científica. Então é clínica, escola e também tem uma linha de cosméticos. Exatamente, obrigado. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre naturalização facial. Essa eu não conheço. Então, eu conheço a tal da harmonização facial, mas a naturalização facial, algo novo? Na verdade é algo bem novo aí na estética, né? Hoje em dia as pessoas elas estão até um pouco receosas de fazer a harmonização facial, né? Porque o rostinho das pessoas estão ficando aí todos padronizados. Então você vai em uma clínica de estética e acontece aí uma artificialização do rosto, onde as pessoas elas ficam até com receio de fazer algum procedimento estético em virtude desses procedimentos que são muito artificiais. Então, o que o Instituto Ricardo Loss fez? Nós desenvolvemos aí algumas técnicas de fazer um rejuvenescimento no rosto do paciente, não deixando o rosto do paciente artificial, realizando o que eu chamo de naturalidade. Por isso que o nome da técnica é a naturalização facial, ao invés de fazer a padronização facial. Então é uma técnica mais natural, né? Que o rosto ele vai rejuvenescendo, a gente vai melhorando aí o aspecto da produção de colágeno, as rugas, né? As linhas de expressão, e que com o passar do tempo a gente vai perdendo colágeno, né? Passou dos 21 anos a gente já está perdendo colágeno, já está envelhecendo. Então a proposta da naturalização facial é de você deixar o rosto do paciente o mais natural, fazendo o que eu chamo de rejuvenescimento. Eu vejo que realmente a harmonização facial, você não reconhece a pessoa depois. Exatamente, né? Exatamente. Ela muda, né? Eu vejo aí Sim. esses ex-BBB, sai do BBB e depois já passa por uma clínica de harmonização. Exatamente. No dia seguinte, fala, mas quem que é essa? Eu não conheço, não. Ele falou, não, é a fulana. Eu falei, mas pra fulana? Exatamente. Muitas pessoas têm medo, né, de fazer um procedimento estético em virtude dessas padronizações. Então a nossa proposta é uma proposta mais natural, menos agressiva, digamos assim. Então, até tem casos de hoje que artistas já estão até se arrependendo de fazer. E tem volta para quem faz a harmonização? Vamos começar por ela. Tá. O processo de harmonização ele é um pouco complexo, né? Existem procedimentos que são os preenchedores, então que normalmente é utilizado ácido hialurônico, então um preenchimento de mandíbula, de malar, de boca, de queixo. Isso daí, quando é utilizado o ácido hialurônico, é reversível. Agora, quando o profissional ele utiliza produtos que não são reabsorvíveis, como por exemplo o PMMA, então aí é só um processo cirúrgico para poder retirar. Então depende muito do que o profissional da estética vai estar utilizando para fazer a harmonização.
né? Se vai usar PMMA, se vai usar ácido hialurônico. São várias técnicas. São várias técnicas, vários produtos aí que os profissionais podem utilizar. Bom, e vamos então conhecer como funcionaria a naturalização facial. Então, ela funciona da seguinte forma: o paciente ele faz a consulta comigo e aí eu observo quais são os traços que estão deixando aquele rosto envelhecido, né? O que o cliente tem interesse em melhorar, né? O que mais ele tem interesse, e a gente faz uma análise em conjunto para identificar o que a gente vai estar melhorando inicialmente. Muitas das vezes é até necessário eu pedir uma foto do paciente de quando ele era mais jovem, para eu poder entender essa estrutura anatômica do rosto dele, para poder não fugir dessa estrutura anatômica. Então, é um trabalho que eu faço junto com o paciente de acordo com a necessidade, o que está incomodando ele. Então, na verdade, a primeira pergunta que eu faço é: o que está te incomodando do seu rosto? O que você quer melhorar? Então, a gente parte desse princípio do que está incomodando o paciente para a gente conseguir evoluir e criar o que eu chamo de programa de tratamento. Então, a naturalização facial é um conjunto de procedimentos, do qual eu chamo programa de tratamento, que pode ser com equipamentos, que pode ser com injetável, que pode ser até mesmo com uso de cosméticos. Muitas das vezes, o próprio uso de um cosmético já vai promover essa naturalidade a longo prazo. E pelo que eu estou vendo aqui, os produtos utilizados têm características veganas. Exatamente. Inclusive, eu desenvolvi uma linha da marca Los Stars. Essa linha é uma linha vegana, é uma linha não testada em animais, é uma linha livre em parabenos, é uma linha totalmente reciclável e não possui metais tóxicos. Porque o grande problema hoje da atualidade dos cosméticos e dos produtos industrializados de uma forma em geral é que eles apresentam na sua composição metais tóxicos. Vou citar um exemplo simples, por exemplo, o desodorante aerosol. O desodorante aerosol, o spray, ele tem alumínio. E o alumínio, em grande quantidade, ele causa intoxicação. O uso diário, né? Exatamente. Eu uso desodorante pelo menos umas 12 vezes por dia. Exatamente. E os estudos mais recentes comprovam que a intoxicação por alumínio pode levar a Alzheimer, Parkinson, dores de cabeça, queda de cabelo. E muitas das vezes o paciente tem esses sintomas, vai no médico e o médico não consegue identificar que é um caso de intoxicação. Minha mulher já falou para usar o rolão, mas eu não acostumo, viu? Na verdade, o que você tem que observar é a composição, se tem o alumínio. O alumínio também, já puxando esse gancho aí, a gente pode se intoxicar até mesmo cozinhando com as panelas de alumínio. Quando você utiliza aí uma panela de alumínio e um alimento que tem a característica ácida, como por exemplo um extrato de tomate, fazer uma macarronada ou um cachorro-quente, ele tem essa característica, o extrato de tomate, de extrair o alumínio da panela e você vai estar consumindo o alumínio. Isso também pode causar uma intoxicação. Eu vou citar o exemplo de há uns 4 anos atrás, eu fiz a minha dosagem de alumínio, é um exame que a gente faz, e eu estava intoxicado por alumínio. E aí a gente tem que fazer um trabalho de desintoxicação. Então, quando o paciente ele procura o consultório para fazer esse processo de naturalização, eu tenho que avaliar até mesmo se ele está intoxicado por metais tóxicos. E aí eu faço um trabalho de detox, de destoxificação. E a consequência dessa destoxificação é a melhora da qualidade de vida. Por isso que a estética ela não está longe da saúde. Em primeiro lugar, a gente vai cuidar da sua saúde. Depois que você estiver com saúde, que a gente vai cuidar dos aspectos estéticos. Previamente a um tratamento de naturalização facial, há necessidade de uma avaliação prévia, inclusive biológica, para saber o organismo da pessoa como está, para que primeiro cuida-se da saúde, para depois entrar na segunda fase. Exatamente. E eu chamo de análise do terreno biológico. O que é essa análise do terreno biológico? É analisar como que aquele organismo está. Como que eu sei se o terreno biológico ele está com problema, se ele está inflamado? Por exemplo, o paciente que não dorme de noite é um paciente que pode vir a desenvolver problemas, porque ele não vai estar produzindo hormônios do seu ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É um ciclo que todos nós passamos, do qual a gente produz hormônios para o dia seguinte. Então, se você não dorme, você não vai produzir os hormônios para poder ter uma vida saudável. E aí o paciente não emagrece, o paciente não tem uma pele saudável, o paciente tem queda capilar, tem fragilidade das unhas. Isso é só um exemplo. O paciente que fuma, por exemplo, tem uma deficiência de vitamina C. Então, toda essa análise, essa anamnese, essa avaliação do terreno biológico, ela é importante para eu identificar como que o paciente está, para eu primeiro fazer uma suplementação de vitaminas, minerais e nutrientes, para devolver saúde para esse paciente.
E, entendeu? consequentemente, quando fizer a naturalização, a evolução e o prazo seria menor. Até uma das perguntas seria o tempo do tratamento para a naturalização facial. Tudo vai depender de como está o terreno biológico. Então, se você chegou no meu consultório hoje e você está saudável, o que é um indivíduo saudável? É um indivíduo que se alimenta adequadamente, dorme adequadamente, que ele consegue ir ao banheiro adequadamente, porque o intestino é o segundo cérebro. Se você não vai no banheiro todos os dias, você tem um problema no intestino. E quando viaja, o que a gente sente? Costuma sentir, Exatamente. Né? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Por que você mudou de ambiente, viajou, seu intestino desregula? Na verdade, tudo é cabeça. O psicológico, ele manda em tudo. O psicológico é impressionante. O psicológico, ele manda em todos os nossos órgãos aí, em todas as nossas habilidades, a gente é comandado pelo nosso cérebro. Então, você saiu daquele local que você está acostumado aí, o seu organismo ele já cria um impacto aí, você não consegue realizar suas necessidades fisiológicas normais. E só para ilustrar essa questão, um paciente que não consegue ir ao banheiro todos os dias, a gente chama de um paciente enfesado. O que é um paciente enfesado? Cheio de fezes. E é uma pessoa brava. Então, quem só fica de mau humor, quem é pessimista, é muito provável que é um paciente que não vai no banheiro todos os dias. Por isso que surgiu o termo enfesado, bravo, cheio de fezes. Quem vai, mas é uma alegria, uma satisfação quando sai, né? Por isso que a pessoa que vai no banheiro todos os dias é mais feliz. Com certeza. Você sai outro do banheiro. Exatamente. Bom, o que aparenta aqui nas fotos, né, do antes e depois, principalmente estética, onde a mulher, tem alguns homens que tem barba, não dá pra fazer tanto análise do antes e depois, mas as mulheres realmente, né, inclusive a pele, rejuvenescimento, né, eu vejo uma aqui que o lábio havia uma proeminência que ela já tá. Então, há, na verdade, nessa naturalização facial, um rejuvenescimento e sem nenhum tipo de mecanismo invasivo, né? Não usa a faca, né? Não. Na verdade, todos os procedimentos são realizados dentro da minha clínica. Não há necessidade de ir para um hospital, não há necessidade de fazer uma internação, nem de fazer processo de anestesia cirúrgico. O que a gente faz são procedimentos minimamente invasivos. Alguns procedimentos a gente até injeta alguma coisa de vitamina e outros pacientes nem precisa, somente com equipamentos, uma radiofrequência, um ultrassom microfocado ou até mesmo uma suplementação de vitaminas, minerais e nutrientes pelo soro. As pessoas já devem ter ouvido falar da soroterapia, é quando a gente coloca vitaminas, minerais e nutrientes para poder fazer essa reposição. Então, depende de cada paciente. E não tem faixa etária também para fazer a naturalização facial, né? Não. E é unissex, tanto homem quanto mulher. Exatamente. Eu vou te falar que a maioria dos meus pacientes são homens. Então, hoje o homem, Homem tá vaidoso, né? Hoje não existe mais homem metrosexual, é quilômetrosexual. Então, hoje verdade, já mudou esse parâmetro aí dos homens não se cuidarem. Hoje o homem está se cuidando bastante. Inclusive, querendo ficar mais jovens, né? Exatamente. Hoje, até o próprio emprego, a questão, né, de ter uma ascensão profissional, isso também influencia. Porque, né? na verdade, a sua imagem é o seu cartão de visita, né? Então, ficar mais bonito, mais bonita, isso abre precedentes para comunicação, para fechamento de negócios e uma série de outras questões aí também. Tem um outro tema aqui que eu gostaria de trazer também, que seria esse programa de tratamento bumbum na nuca, made in Brasil. O que seria um bumbum na nuca? Exatamente. Falar de bumbum é algo que antigamente era um tabu, né? Já tive isso, já, viu? A minha hoje tá murcha, coitada, emagrecida. Então, com o nosso processo de envelhecimento, o que acontece? A gente vai perdendo colágeno e a gente vai tendo flacidez. Tanto flacidez no músculo quanto flacidez na derme, na pele. E esse é o processo de envelhecimento natural. Então, o nosso programa de tratamento Bumbum na Nuca Made in Brasil é um programa de tratamento do qual eu vou melhorar a flacidez do músculo e flacidez da derme da região do bumbum. Então, eu vou melhorar o aspecto do tecido e a consequência disso é deixar um bumbum mais durinho, mais firme, mais bonito. Para as mulheres, tira a celulite e não é um preenchimento, não é um produto invasivo que eu vou preencher. Na verdade, é um programa de tratamento que, a cada sessão, eu vou melhorando o aspecto do tecido do bumbum e a consequência desse melhoramento é o aumento da circunferência. Eu tenho pacientes aí que chega a aumentar até 5 centímetros de circunferência, né, no tratamento em geral. O meu chama modelo gaveta. Para dentro, né? Então, é um programa de tratamento bem legal que tem sido muito procurado.
em todas as clínicas de estética. Inclusive, um dos cursos que eu mais ministro a nível Brasil é esse curso de bumbum na nuca made in Brasil. E, inclusive, eu fui para os Estados Unidos agora no final do ano passado para levar essa técnica para lá. Você é um dos pioneiros nesse modelo. Exatamente. Eu sou um dos primeiros aí a desenvolver essa técnica com não preenchimento de um procedimento de harmonização corporal do bumbum. E a média, então, de que ganha em circunferência seria a média de uns 5 centímetros. De 5 a 10 centímetros, dependendo do paciente. Realmente algo que 5 centímetros já dá diferença, né? É bastante coisa. E é bem legal porque o glúteo, ele fica natural. Quando a pessoa coloca prótese ou coloca silicone, fica uma coisa um pouco artificial. Sim, e aí, com o envelhecimento, fica mais aparente aquela prótese que o indivíduo coloca. Então, como não é uma prótese, não é um preenchedor, então é um procedimento que as pessoas têm aderido muito, pelo fato de ficar bem natural aí, essa região do bumbum. E o resultado começa a aparecer a partir de quantas? São sessões? A partir da primeira sessão. Já tem diferença. No mínimo de 5 sessões é o que eu indico. Mas a partir da primeira sessão, o paciente já começa a notar uma diferença. Cara, de 5 a 10 sessões já. E aí vai do próprio organismo, né? Com certeza. Quanto mais saudável for o organismo, melhores são os resultados. E o tipo de raça muda? Parece que as mulheres negras têm um modelo de um tipo de eu vou te falar pele, que com relação... As amarelas, que seriam as japonesas, e as brancas, não sei, tem isso? Tem sim essa relação, mas é com relação ao sexo. O homem tem um resultado mais rápido do que a mulher, pelas questões hormonais. Mas as mulheres também dão resultado, mas o homem ele é mais rápido. Eu já fiz tratamento de um casal, homem e mulher, onde os dois começaram a fazer o tratamento juntos, onde o homem ele sempre tem resultados melhores, até mesmo no processo de emagrecimento. Quando eu vou fazer um trabalho de emagrecimento do casal, o homem sempre responde mais rápido. Minha mulher que fala, você perde peso rápido. Se eu perder esse peso como você você come de tudo, fecha a boca 2 dias, já sente a diferença. Exatamente. O homem ele é muito mais rápido aí pelas questões fisiológicas. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a sua clínica, onde é não só clínica, mas escola e loja de cosméticos também, onde tem uma linha própria chamada Los Stars. Exatamente. Então, a minha clínica ela fica localizada no bairro Jardim Anália Franco, aqui na zona leste de São Paulo. E dentro da clínica eu faço os atendimentos clínicos para o público em geral. E nós temos também a escola, onde eu ministro cursos livres voltados para essas questões aí de naturalização facial, do glúteo. E nós temos uma pós-graduação também. Eu sou um polo da Faculdade Uningá, aqui em São Paulo. Então, profissionais da área da saúde estética, profissionais médicos, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas que quiserem trabalhar com estética, eles fazem essa pós-graduação comigo para eu habilitar eles a trabalhar com estética. Porque saiu da graduação, o enfermeiro, o farmacêutico, o biomédico, ele não pode trabalhar com estética, ele tem que se capacitar. Então eu capacito esse profissional para ele poder ser habilitado pelo conselho de classe para trabalhar com estética. E além de ter essa escola, nós também temos uma loja de produtos do qual eu desenvolvi, né? Eu sou pesquisador também. E lá eu tenho essa linha de cosméticos, Los Stars, que é uma linha de cosmético vegano, não testado em animais, livre de parabenos, livre de metais tóxicos. E também tem uma roupa que eu desenvolvi, que é uma bermuda e uma calça, que é uma tecnologia Emana. É um tipo de roupa que, na verdade, ele funciona como um cosmético. Por que eu desenvolvi essa roupa? Eu fazia muitos tratamentos corporais e eu percebia que o paciente tinha uma dificuldade em usar produto creme na região corporal. Eu pensei o seguinte, eu tenho que desenvolver alguma coisa que seja prático no dia a dia. E aí, estudando um pouquinho sobre tecnologia de tecido, eu descobri esse tecido, é um tecido importado, que quando o tecido entra em contato com o corpo, o tecido emite uma radiação infravermelha longo. E aí essa radiação, ela melhora a oxigenação do tecido, melhora a vascularização, melhora o aspecto de celulite e a consequência é uma pele mais bonita. Para ter esses benefícios, o indivíduo tem que usar essa bermuda e essa calça por no mínimo 6 horas por dia. Até mesmo para poder fazer academia, que aí vai melhorar o pós-treino, diminui essa dor do treino na academia. E aí eu desenvolvi essa roupa, essa bermuda, essa calça, principalmente para os meus pacientes que eu fazia tratamento. E hoje é um sucesso aí esse tecido.
É um tecido que a sua própria fibra possui minerais bioativos, é um tecido que tem artigo científico publicado, não é nada que eu tirei de trás da orelha, é tudo comprovado cientificamente. E agora a gente vai preparar esse tipo de roupa para exportar. Você criou o tecido e do tecido você fez as bermudas aí, que seria para fins de uso. A tecnologia Emana, ela já existe. O que eu fiz foi pegar essa tecnologia e jogar para esse tecido, bermuda e calça, para poder... no tecido, exatamente. Poder, você pegou a tecnologia já existente, exatamente. Colocou ela no tecido para poder fazer uso exatamente. dela. E a exatamente. indicação seria para celulite, tratamento no glúteo, melhora a vascularização, dores em membros inferiores e para a prática de atividade esportiva. Exatamente. Né? Então, quem tem aquela dor na perna aí, quem fica muito em pé no dia a dia, ela faz uma compressão na perna e isso aumenta o fluxo sanguíneo. Então, dá mais saúde para os membros inferiores e para a saúde de uma forma geral. Não, eu achei interessante. Você sabe uma curiosidade que eu trouxe a respeito pensando no bumbum na nuca, né? Sim. Tem algum tipo de contraindicação? Na verdade, a contraindicação é se o paciente tiver alguma doença autoimune, então lúpus, por exemplo, né? A maioria das doenças autoimunes a gente tem que fazer uma avaliação para identificar se o paciente pode ou não receber o tratamento. Pacientes em tratamento de câncer também a gente avalia. Mulheres gestantes e lactantes também é contraindicado. Então, quem está gestando e quem está amamentando é contraindicado. Tirando essas questões aí, todo mundo pode fazer. É claro que cada caso é um caso. Então, é importante passar com um profissional, né, para poder avaliar se ele está apto para poder receber. Eu acho importante trazer aqui que o procedimento é um tratamento que deixa o glúteo de uma forma natural, não é colocado prótese e nem preenchimento com ácido hialurônico ou PMMA. Exatamente. O procedimento é seguro, né, e a melhora é gradativa. Então, realmente... Exatamente. Então, não tem nenhum tipo de nada invasivo. Na verdade, a gente faz uma injeção de vitaminas, minerais e nutrientes. Não é preenchedor. Não é preenchedor. São vitaminas, minerais e nutrientes que o próprio organismo possui. Né? Então, não é nada que vai causar uma rejeição. E feito na própria clínica. Exatamente. Né? Não, legal. Poxa, tem coisas que chamam... Você sabe uma coisa que me chamou a atenção? Deixa eu ver o horário. Tá tempo de fazer uma pergunta. Sim. A respeito de rejuvenescimento, né? Uhum. Os maiores mitos e verdades sobre o tema da estética. Seria uma coisa que seria interessante trazer para os nossos ouvintes aí. Então, existem muitos mitos aí sobre rejuvenescimento, né? Muitos mitos com relação ao próprio Botox, né? Se o Botox vicia, quando que pode começar a fazer Botox, a questão dos preenchimentos, a questão da estética íntima também, que é um tema que eu tenho falado muito, isso daí também. Eu acho que é um tema que tá vindo agora, né, meu? Na verdade, eu tenho muito paciente do sexo masculino e feminino que eu faço esse rejuvenescimento. A gente pode aplicar Botox até na região do escroto masculino, do saco mesmo, para poder fazer um rejuvenescimento. E a gente trabalha também com aumento peniano, que é algo que os homens estão procurando bastante também. Além do aumento... tem isso também, ó. Tem. Aumento peniano, a gente imaginava que fala-se... discute-se tanto, né? Fala que é mentira, né? Que tem aparelhos e tal. Que sim. Mas agora tem procedimento estético para isso. Tem. E são procedimentos também minimamente invasivos que a gente busca aí dar essa autoestima para o paciente. E por incrível que pareça, é um procedimento que tem sido procurado por bastantes homens. E as mulheres têm feito aí o rejuvenescimento da genitália feminina, né, que também tem sido bastante procurado para deixar elas com um aspecto mais jovem e com certeza a autoestima da mulher muda muito. Você vê, né? O ser humano, né? Realmente tudo está sendo... Há uma evolução, né? A joviedade, né? O procedimento estético, as pessoas buscando essa conscientização, né? E realmente, né? Não adianta cuidar só do corpo, né? Sim. Tudo que está sendo feito, o uso dele, tem que cuidar bem, né? Com certeza. Muito legal. O que você poderia trazer de mitos e verdades aí que seria interessante trazer? Vou falar um pouquinho sobre o Botox, né? Será que o Botox vicia? Essa é uma pergunta que muita gente pergunta. Botox vicia? Bom, para começo de conversa, o Botox é o nome da marca, igual o Bombril, né? Palha de alumínio. O Botox, ele é a toxina botulínica. Então, a toxina botulínica, ela é aplicada na região do músculo da face, né? Tanto de homens quanto mulher, com o intuito de prevenir o envelhecimento.
Então, o Botox, ele vai viciar no sentido de que se você só fizer Botox, 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 você vai envelhecer e você vai sentir cada vez mais necessidade de fazer Botox porque você não vai estar tratando o que está em cima do músculo. Então, por isso que lá na clínica eu sempre proponho para o paciente, antes de fazer o Botox, um tratamento da pele. A gente vai tratar essa pele, vai produzir colágeno para depois fazer o Botox. Então, o Botox, os fios e a toxina, na verdade, é a cereja do bolo. É a última coisa que eu faço. Então, o Botox, ele vicia desde que você só faça Botox o tempo todo. Que você, se você não preparar essa pele, ele tende a fazer esse vício aí, entre aspas. Na verdade, com relação à pele, é colágeno, né? Exatamente. Tem outra solução, né? Não tem outra coisa. Tem que produzir colágeno. Se você passou dos Como 21 anos... estimula a produção do colágeno? Porque a gente vai perdendo colágeno, né? Acho que a partir dos 20 anos a gente vai perdendo colágeno. Passou dos 20 anos, você já vai perdendo colágeno. Então, a proposta da clínica é de você voltar a produzir colágeno de uma forma natural. Aí entram os bioestimuladores de colágeno e outras técnicas que a gente faz, para depois fazer o Botox. E aí, se você seguir esse programa de tratamento, a tendência é você rejuvenescer de uma forma natural e não viciar. Legal. Que pode ser trazido também como dentro da área de mitos e verdades. O que você poderia também lembrar de algo que, olha, isso aqui também fala-se muito, mas não é bem isso. Tá, vou falar uma coisa que as pessoas costumam muito fazer aí, que muita gente me pergunta nas redes sociais e na clínica. Será que se eu passar mel com fubá no rosto, eu vou rejuvenescer, vou ficar com o rosto mais jovem aí, vou tirar a camada de células? Muita gente aí, o açúcar ou fubá. Nossa, eu já ouvi falar. E aí muitas pessoas aí pegam aí o açúcar, o fubá e mistura com mel e creme e passa no rosto para esfoliar e tirar a camada de células mortas. É verdade que dá resultado positivo? Será que pode, não pode? Então vou responder para vocês que estão ouvindo a gente. Não é indicado, é contraindicado, porque quando você está esfoliando o rosto com açúcar ou fubá ou qualquer outro grânulo, o próprio café, que tem muita gente que pensa que esfoliar o rosto com café também é saudável, você está arranhando o seu rosto e isso pode causar manchas. Então é totalmente contraindicado fazer esse tipo de procedimento caseiro, que muitos blogueirinhos aí tendem a divulgar na internet. Porque esses grânulos são grânulos irregulares. Se você pegar um grãozinho de açúcar e olhar no microscópio, você vê que tem um monte de cristais. Esses cristais eles vão arranhar a pele. Então por isso que é contraindicado fazer essa técnica caseira. Por isso que existem sabonetes que são esfoliantes e são específicos para tratar a pele. Então, por isso nós desenvolvemos aí produtos específicos. Muita gente pensa que com o próprio sabão em barra também é outro mito, né? Eu posso pegar o sabão em barra que eu compro no supermercado, usar no rosto também? Não posso, porque o rosto tem um pH diferente do que o pH do corpo. Uma coisa que está sendo muito trazido, o uso da vitamina C no procedimento estético. Então, a vitamina C ela tende a ser muito bem utilizada, né, na estética. Eu prescrevo muito a vitamina C, inclusive eu desenvolvi um sérum de vitamina C. Tem uma ação antioxidante, tem uma ação bem interessante aí na área de cosméticos. E eu também faço a suplementação da vitamina C pela via injetável, intramuscular. Porque com o envelhecimento a gente vai perdendo vitamina C também. E a vitamina C, além de ser importante para produzir colágeno, ela também é importante para a imunidade. Por isso, quando a gente está gripado ou quando a gente está querendo gripar, o que você faz? Eu vou tomar uma vitamina C, vou chupar uma laranja, vou consumir algum alimento rico em vitamina C, porque a gente já tem isso ligado na nossa cabeça, que a vitamina C é boa para a imunidade, e de fato é boa para a imunidade. Então, dependendo da necessidade do paciente, eu prescrevo a vitamina C injetável, né, no dia da consulta, ou eu prescrevo em sérum também para melhorar o aspecto de rejuvenescimento da pele para produzir colágeno. E falando em colágeno, uma outra curiosidade, eu vejo que as pessoas compram pozinhos de colágeno para consumo diário. Realmente, a absorção desse colágeno dessa forma? Excelente pergunta. O colágeno, para ele ser absorvido, ele tem que ser absorvido de uma forma hidrolisada. Então, se você for consumir um colágeno aí, você tem que primeiro observar se o colágeno está escrito colágeno hidrolisado. E para o colágeno ser absorvido, ele tem que ter vitamina C. Então, tem que ser colágeno hidrolisado com adição de vitamina C, porque senão o próprio organismo não consegue absorver. A substância verisol. O verisol, né? É uma das possibilidades aí de absorção aí potencializada de vitaminas de colágeno. É uma possibilidade interessante. Um colágeno mais concentrado. Mais concentrado.
Para fazer um colágeno de uma forma mais barata, o que eu indico isso para as pessoas? Essas lojas aí que vendem colágeno a granel, você vai numa loja dessa daí, da sua confiança, compra o colágeno a granel e pede para pesar em pacotinhos de 10 gramas, porque para você ter um efeito na pele, você tem que consumir 10 gramas de colágeno por dosagem. Então pede para pesar de 10 em 10 gramas e faz um suco de goiaba e coloca esse pozinho de colágeno e toma uma vez à noite. Então você vai estar produzindo o seu shake de colágeno, porque a goiaba tem muita vitamina C. Então é uma dica aí para você fazer em casa de uma forma mais barata, né? Você compra aí o colágeno hidrolisado a granel nessas lojas que vendem aí. Vitamina C efervescente que tem, né? Sim, sim. Que diz que também não é muito indicada. Também. Na verdade é porque essas vitaminas C aí, elas têm uma concentração bem grande e o nosso organismo não consegue absorver tudo isso. Consegue absorver de 300 a 500 miligramas. E aí as vitaminas regra às vezes estão vendendo até de 1 grama, né? Exatamente, exatamente. Bom, ainda bem que não vai pro fígado. O que você não precisa, você elimina. A regra é essa, o que o organismo não precisa, ele elimina. Não, eu vou deixar uma pergunta para chamar os nossos comerciais aqui, Ricardo. Sim. Se a aplicação de Botox também na axila, se é possível. Mas daqui a 2 minutinhos após o nosso comercial, continua ligadinho aí na Rádio ABC, agora também FM 81,9. Maravilha. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. 81,9 FM. Rádio ABC. De segunda a sexta, na Rádio ABC, a voz do coração. Um programa diferente com as músicas que marcaram época e os grandes sucessos da atualidade. Informação, prestação de serviço e a sua participação. Ouça no AM 1570, radioabc.com.br ou pelo aplicativo da Rádio ABC. A voz do coração. Apresentação Rogério Surian, a voz do coração. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, aqui na Rádio ABC. ZYK651 Rádio ABC AM 1570, ZYO202 81.9 FM para toda a Grande São Paulo e via internet para o planeta. Informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Continuando com o nosso bate-papo aqui no Conversa com o delegado Ricardo Loss, que é pesquisador, palestrante e professor, atuante na estética avançada com mais de 20 anos de experiência. Deixa uma pergunta aqui no nosso bate-papo com o delegado, se realmente, né, inclusive se pode fazer botox nas axilas. Essa eu não pensei, porque eu acho que não enrugava, né? Mas eu acho que a função não é bem essa, não. Exatamente, a função não é essa. A toxina botulínica, quando ela é aplicada na região da axila, ela melhora o que a gente chama de hiperidrose. O que é hiperidrose? É o suor excessivo na axila. É muito comum muitas pessoas aí passam por esse tipo de até mesmo constrangimento, né? Que você está numa reunião de negócios, está trabalhando, e aí você se depara com aquele suor excessivo na axila. A gente chama de aquela pizza. Justamente em razão da ansiedade que gera do ambiente, você vai ser, muitas vezes, fica numa situação, né? Que constrangedora, né? Entrevista. Alguma coisa que exige, a ansiedade bate, aí fica nervoso e solto. Exatamente. Então a toxina botulínica, ela tem a função de não só melhorar as ruguinhas faciais, de fazer esse rejuvenescimento. A toxina botulínica, quando ela é aplicada na região da axila, ela impede essa transpiração. Ela trata a hiperidrose. E a gente pode tratar essa hiperidrose não só na axila, na mão. Então a gente pode aplicar toxina botulínica na mão, na planta dos pés. Qualquer região que você tem uma transpiração excessiva, até mesmo no couro cabeludo. Às vezes tem paciente que transpira muito no couro cabeludo.
Você sabe que eu lembro dessa hipertranspiração, uma pessoa famosa, é o Carlos Alberto, daquele de Nóbrega, que é da Praça Nossa. Ele falava, né, quando ele era jovem, que chegou a colocar absorvente na axila, né, por em razão da transpiração que parecia na imagem, quando ele filmava, né, ficava, não sei se é iluminação, tudo, e ele transpirava muito e tinha esse problema. Falou que tinha tentado de tudo. Inclusive, ele colocou a chegar a fixar absorvente na axila para tentar conter a transpiração. Existe um processo cirúrgico que os pacientes podem fazer que se chama simpatectomia. A simpatectomia é um procedimento cirúrgico. Você vai lá e é retirada a glândula que causa o suor. A nossa proposta na clínica é de não fazer esse procedimento cirúrgico. É de você não precisar de ficar internado no hospital, de fazer essa retirada da glândula. É de fazer esse procedimento de aplicar a toxina botulínica. Depois de uns 10, 15 dias, você já tem os resultados. E esses resultados eles são duradouros. Pode durar de 6 a 10 meses. Que pode ficar sem transpirar nessa região da axila ou da palma das mãos, nas plantas dos pés ou até mesmo no couro cabeludo. Não, eu acho que é outra curiosidade que eu estou aqui pensando com relação à toxina botulínica na região íntima. A função é rejuvenescer ou tem alguma outra função? Quando a gente faz a toxina botulínica na região do escroto, a gente chama de escrototox. É uma aplicação para poder melhorar o aspecto tecidual daquela região. Então é rejuvenescimento, quando a gente aplica na região do escroto masculino, do saco mesmo masculino. Então essa é a função. E na mulher? Na mulher também com a função de rejuvenescimento, de melhorar principalmente com a flacidez. Né? Quando percebe que está um pouco flácida a genitália, a gente tende a aplicar o Botox para melhorar essa flacidez de pele também. Na barriga para conter não tem nada para Não, aí na barriga não é o Botox. Aí na barriga a gente tem outras estratégias aí no abdômen para melhorar essa flacidez, que é uma região maior. Então a gente gastaria muita toxina aí numa região grande, não seria tão efetivo. Então no abdômen a gente tem os bioestimuladores de colágeno, a gente tem tecnologia de equipamento hoje, ultrassom microfocado, macrofocado, radiofrequência, criofrequência, mixbuster. Então tem uma série de possibilidades aí que dá para fazer e melhorar essa flacidez. Bom, com relação, já que nós estamos falando sobre flacidez, que cuidados da pele, pelo menos, nós poderíamos tomar a partir de uma certa idade para tentar conter o envelhecimento? Excelente pergunta, é o que muita gente tem dúvida aí, e em virtude de ter muito produto no mercado, as pessoas não sabem o que utilizar corretamente, né? Qual sabonete eu vou usar? Qual tônico eu vou usar? O que é o tônico? O que é uma água micelar? O que é um sérum? Qual que eu vou estar utilizando? Então, isso é muito comum das pessoas terem dúvidas, né? Principalmente pelo fato de não poder utilizar o sabonete em barra no corpo e no rosto. E aí a pessoa pensa, poxa, mas se eu não posso usar o sabonete em barra no rosto, o que eu posso utilizar no rosto então? Então, vou explicar para vocês aí de uma forma simples qual que é o ideal skincare para vocês estarem utilizando. Isso vai para homem, mulher e qualquer idade, qualquer faixa etária. A primeira coisa é identificar um bom sabonete líquido. Esse sabonete líquido, existem dois tipos de sabonetes líquidos que você tem que utilizar. Um sabonete líquido de uso diário e um sabonete líquido esfoliante. O sabonete líquido esfoliante ele não pode ser usado todos os dias. Existem sabonetes esfoliantes com característica ácida e existe sabonete esfoliante com característica mecânica, que é aquele que tem aquelas bolinhas que você passa e parece que tem uma areiazinha. Esse daí é um tipo de esfoliação mecânica. E existem sabonetes que você vai ter na composição um ácido que vai fazer essa esfoliação. Então, os sabonetes esfoliantes com ácido ou com areinha, ele tem que ser utilizado dia sim, dia não, no rosto, e eu prescrevo à noite. E o outro tipo de sabonete líquido facial, para uso diário, você vai usar todas as vezes que você lavar o rosto. Então, eu tenho aí, que eu desenvolvi da linha Loz Stars, um produto, um sabonete que tem vitamina C, um sabonete que tem ácido hialurônico, um sabonete que tem na sua composição substâncias que é de uso diário. E é interessante salientar de como que faz para utilizar esse sabonete facial. Não é só você passar, fazer bolha de sabão e jogar o sabonete fora. Você tem que deixar sua pele úmida, passa um pouquinho de sabonete líquido na ponta dos dedos e aí você faz movimentos circulares para cima e deixa agir de 2 a 3 minutos. Minha pele é oleosa, eu tenho o hábito de toda vez que eu lavo o rosto, eu lavo as mãos, eu lavo o rosto também. Exatamente. Minha filha fala, cada vez que você vai, seu rosto vai ficar mais oleoso.
A gente tem essa característica da pele do povo brasileiro, pelo fato de ser um clima tropical, a maioria da pele da nossa população é uma pele mista, que tem característica de ter oleosidade na zona T e ser mais seca nas extremidades. Então, nós desenvolvemos aí um sabonete que é específico para pele oleosa, que tem ácido salicílico, que tem enxofre, que tem substâncias que vão melhorar e controlar essa oleosidade. E a recomendação é de 2 a 3 vezes ao dia, no máximo, de fazer essa lavagem do rosto. Então, passou o produto, deixa agir uns 2, 3 minutinhos, retira esse produto e aí você já fez a sua lavagem e higienização do rosto, isso no banho. Saiu do banho, você vai ter a segunda etapa. Então, repetindo, a primeira etapa é o sabonete de uso diário e o sabonete esfoliante. O sabonete de uso diário vai usar todos os dias, o esfoliante, dia sim, dia não, à noite, para tirar a camada de células mortas. Saiu do banho, secou o rosto, você vai para a segunda etapa, que é a etapa de tonificação. O que é a tonificação? É o reestabelecimento do pH da pele. São produtos que a gente vai aplicar na pele para a pele voltar na sua integridade. Porque quando você higienizou, você tirou toda a proteção do seu rosto. Então você limpou o seu rosto de uma forma muito potente. Então você tem que voltar essa integridade com alguns elementos. E é isso que o tônico faz. O tônico ele volta com o pH da pele normal. Normalmente o tônico é um spray ou uma água ou um produto com a característica mais de água, aquoso, onde você aplica no rosto e deixa secar, não vai retirar. E depois do tônico você vem com um tratamento, que aí seria a terceira etapa, que aí a gente conhece os sérums. Então, para cada tipo de pele tem um tipo de sérum específico. 2 tipos de sérum aí que todo tipo de pele pode usar é o de vitamina C e de ácido hialurônico. Então a minha recomendação aí seria de usar uma vitamina C durante o dia e um ácido hialurônico à noite, por exemplo, antes de dormir. E se você vai trabalhar, tem o protetor solar, tem que usar o protetor solar para você poder pegar o sol aí e não ter os problemas aí de manchar a pele. Então, de uma forma geral, resumindo aí para você que está ouvindo a gente, as etapas do skincare seriam: primeiro, sabonete facial; segunda etapa, tonificação, né, o tônico; terceira etapa seria o sérum, que seria o tratamento; e a quarta etapa, que seria a proteção solar. E se você vai usar uma maquiagem, se é uma mulher e tem alguma maquiagem para usar, em cima do protetor solar que você vai usar a maquiagem. A protetor solar seria como uma base? Existem protetores solares hoje que são brancos, e existem protetores solares que são mais práticos, que já tem uma base. Então, a maioria dos protetores solares hoje tem uma corzinha, uma base. Então, você evita de estar utilizando aí, por exemplo, uma maquiagem, né? Você já usa o protetor com exatamente, já tem tudo. Tem tudo. Bom, eu entendi um pouquinho que seria análise de terreno biológico. Então, o que acontece? Quando o paciente ele vai para o consultório para ser consultado, a gente faz uma análise desse terreno biológico, a gente faz uma análise de como que esse organismo está, se ele está inflamado ou não. Então, a primeira coisa é identificar como que está a ingesta de água dele. A água é uma questão que, se você não tem água, o seu organismo ele não funciona. E para quem está ouvindo a gente aí, uma dica muito legal é você calcular quanto de água que você tem que tomar por dia. Qual que é o cálculo? Muito simples. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35. Porque cada 1 kg de peso corpóreo, a gente precisa de 35 ml de água. E aí você vai ter um total de água que você vai precisar durante um dia. Então, vou fazer um cálculo simples aqui, para quem está ouvindo a gente poder entender. Vamos lá, vou pegar um peso aleatório. 85, que é o meu Então, peso vamos lá, aqui, 85. 85 vezes 35 dá 2,975. Então, teoricamente, você tem que usar 2 litros 975 ml. Quase 3 litros de água por dia. Tá? Então, para esse cálculo é um cálculo para o indivíduo saudável, que não tem problemas renais, hepáticos. O indivíduo saudável é esse cálculo que a gente faz. Se você, por exemplo, faz atividade física, você vai ter um consumo maior de água. Então, você vai aumentar um pouquinho mais. Esse cálculo é um cálculo para uma pessoa que não vai fazer nada de atividade física durante o dia. E aí, se você faz alguma atividade, melhora e aumenta esse gasto de água, você vai ter que ingerir um pouco de água
a mais do que esse valor aí. E é água? Vale suco, cerveja? Não, é água. É água. É água. Não dá para poder colocar substituir. Na conta, né? Não, é água. Então, uma das primeiras coisas que eu faço com o paciente é mostrar para ele a importância de tomar água e eu prescrevo uma quantidade. Nosso corpo tem 70% de água, né? Exatamente. Né? Agora você vê a necessidade dele. Exatamente. Né? E quando o paciente começa a tomar a quantidade ideal de água, ele mesmo nota que com uma semana a pele já muda, né? A estrutura, a textura da pele já muda. E ele vai sentindo aí ele vai se acostumando a tomar água, né? Então isso é muito interessante, essa questão da água. E uma outra coisa que a gente faz é a análise aí do sono. Então identifica como que está a ingesta de água. Depois eu vou avaliar o sono do paciente, se o paciente está dormindo de 6 a 8 horas, porque quem não dorme não vai ser bonito, não vai ser bonita e não vai conseguir ter um rejuvenescimento. Então, isso, é importante trazer isso, né? Minha mulher, ela tem uma dificuldade de dormir, ela é preocupada com a estética também. Exatamente, a gente faz o que a gente chama lá na clínica de sonoterapia. O que é a sonoterapia? Eu até fui dar uma entrevista na TV essa semana passada falando sobre esse tema, que muita gente tem dificuldade de dormir e acaba tendo problemas e prejuízos por esse não dormir. Né? E esse não dormir ele gera consequências graves, como por exemplo, não produzir hormônios que são importantes aí para o nosso processo de saúde. E não só de saúde, mas para rejuvenescimento também. Porque a nossa pele, ela rejuvenesce, é melatonina, né? Exatamente. A nossa pele ela vai se regenerando quando a gente dorme. Então, se você não está dormindo, você não está regenerando o seu tecido. Então, essa é uma outra questão que a gente avalia no terreno biológico. Eu tenho até um questionário que a gente chama de questionário análise, método de análise do terreno biológico, que é bem interessante. O paciente preenche esse questionário e ele vai identificar por uma pontuação qual que é o nível de saúde dele. Inclusive, quem estiver ouvindo a gente, quiser ter acesso a esse questionário, eu posso até oferecer esse questionário e você mesmo, você vai preencher, você vai saber anamnese, né? É como se fosse uma anamnese. E você vai ter uma pontuação. E aquela pontuação você vai dizer, você já vai entender se o seu organismo está saudável ou não. Esse questionário é um questionário que eu desenvolvi, eu registrei, patenteei, chamado Método de Análise do Terreno Biológico Ricardo Loss. Então é um questionário que está validado, está registrado, cientificamente falando. Se você que está ouvindo a gente aí, o telespectador, e quiser ter acesso a esse questionário e quiser saber como está o seu organismo com relação à saúde mesmo, é só responder esse questionário e aí você vai ter uma pontuação e você mesmo consegue identificar como que seu terreno biológico está. No seu site? Entra em contato no nosso Instagram, @Instituto Ricardo Loss. E aí Loss com 2 L. Isso, @Instituto Ricardo Loss, LOSS. E lá no direct, manda mensagem, eu quero ter acesso ao questionário terreno biológico. E aí vai aparecer um linkzinho, você clica nesse link lá para falar com a equipe do comercial e eles vão te encaminhar esse questionário aí para você saber como que está o seu terreno biológico. Eu estava vendo, Ricardo, uma entrevista que você deu aqui na revista Caras, né, falando do seu instituto, da sua escola, sim, que formou muitos alunos já, com mais de 20 anos. Eu queria que você falasse quais são os cursos que são oferecidos. Ótimo. O Instituto Ricardo Loss, ele é um centro de tratamento estética e de treinamento profissional. Então, nós treinamos alunos médicos, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros para trabalhar com estética. Então, seriam cursos de pós-graduação. Nós temos o curso livre de pós-graduação. Os cursos livres, nós temos cursos de um dia, por exemplo. Eu ensino essa técnica do bumbum na nuca Made in Brasil num curso de um dia. Todos os meses nós temos aí uma agenda de cursos livres presenciais. Bumbum na nuca Made in Brasil, intradermoterapia, bioestimuladores de colágeno. São todos cursos livres que a gente ministra aí durante o mês. Dia? De 1 a 3 dias, dependendo do curso. Interessante. E nós temos também até os cursos... para uso próprio, né? Sim. E nós temos os cursos VIPs também, que é assim, igual agora eu vou receber um médico lá do Paraná, que vai vir semana que vem, porque ele quer implantar na sua clínica um tipo de tratamento específico. Então ele contrata um curso VIP comigo, ele fala assim, Ricardo, eu quero aprender isso para colocar na minha clínica. Eu ensino para ele e aí ele vai e consegue implementar isso na sua clínica. Então nós temos também essa possibilidade dos cursos VIP. E se você que está ouvindo a gente aí quer fazer o procedimento estético por um preço mais acessível, pelo fato da gente ser escola, a gente faz os procedimentos em dia de curso só pagando o valor do produto.
Então, muita gente pensa que fazer estética é muito caro, não vou conseguir. Muito pelo mulher usa contrário. Botox, ela tem desconto? Tem, com certeza. Então ela certeza. Ela é usuária e consumidora de Botox. Então, pelo fato da gente ter a fica escola... linda e maravilhosa. Pelo fato da gente ter a escola, a gente consegue aí fazer o preço só do produto. Não paga mão de obra, então? Não paga mão de obra, seria só o produto. Então é só entrar em contato com a gente pelo Instagram também. A gente tem agenda todos os meses para poder você estar fazendo o procedimento de uma forma mais acessível também. Que legal. Bom, hiperidrólise, o que seria? Então, a hiperidrose é o que nós falamos do suor excessivo na axila. Suor excessivo na axila. Então, a hiperidrose, para você que está ouvindo a gente aí, chegou agora e não conseguiu ouvir, a hiperidrose é um suor excessivo que acontece principalmente na região da axila e que pode também acontecer na região do couro cabeludo, nas mãos e nos pés. E nós realizamos esse tratamento de hiperidrose não cirúrgica com a aplicação da toxina botulínica. Bom, com relação à sua linha estética Los Stars, o que seria que você produz? A linha Los Stars é uma linha de cosméticos focada aí pro tipo de pele, para o rejuvenescimento de uma forma geral. Então nós temos o sabonete, nós temos o tônico, nós temos o sérum, nós temos aí todos os produtos que o paciente precisa de utilizar no skincare para estar deixando o rosto mais jovem. Tratamento capilar? Fazemos também. Então nós temos aí os tratamentos de intradermoterapia para o cabelo, para poder fazer esse tratamento aí voltar a nascer cabelo. Eu tenho pacientes aí que usavam prótese no cabelo e com 5, 6 meses de tratamento voltou a crescer o cabelo sem precisar de fazer um transplante capilar. Então é bem legal. Eu já estou no minoxidil, já passando o cabelo todo dia, tomo Avodart. Sim, então, sim. A gente vai envelhecendo, não adianta. Não adianta, passou de 50, acabou. Exatamente. Por isso que a gente tem que procurar as clínicas de estética, mas é o que eu sempre falo, tem que procurar uma clínica de estética que também faz saúde, para não fazer só a estética tradicional. Porque hoje em dia existe muita clínica de estética que só faz botox, preenchimento, fios, não avalia esse terreno biológico, não avalia a saúde do paciente. O que adianta você tratar um paciente a queda capilar se o problema está lá dentro, na deficiência de zinco, deficiência de algum tipo de mineral? E isso é a proposta da estética integrativa, da clínica integrativa. E é isso que eu ensino para os meus alunos. É uma medicina ortomolecular. Não sei se você já ouviu falar o termo ortomolecular. Mas é o que a gente ensina. Fiz uso já de... Então, é o que eu ensino para o meu aluno e é o que eu pratico lá. Inclusive, a gente tem um exame chamado de biorressonância quântica que eu faço no dia da consulta do paciente e por meio desse exame eu já consigo rastrear tudo que ele tem em deficiência. É como se fosse uma ressonância magnética que o paciente entra em contato, né? Acredito que quem está ouvindo a gente já ouviu aí falar ou já fez uma ressonância magnética. Então, não dói, você toca no equipamento, o equipamento já faz uma varredura de como que estão os seus órgãos, de como estão suas vitaminas, minerais, nutrientes, para que a gente possa entender o que melhorar para fazer o seu tratamento de saúde estética. É isso aí. Bom, quem quiser então conhecer um pouquinho mais sobre Ricardo Loss e a sua clínica, o site é o www.ricardolos.com ou curso.ricardoloss.com. Exatamente. O Instagram é Instituto Ricardo Loss no Insta e quem quiser de forma presencial, Rua Francisco Zicardi 64, lá no Jardim Anália Franco. Exatamente. E a gente está oferecendo uma condição exclusiva aí para quem está ouvindo a gente, que quem quiser adquirir os nossos produtos cosméticos aí da linha Los Stars, a gente vai estar dando um desconto aí de 20% só para quem está ouvindo. Os produtos aí. são adquiridos lá ou também está disponibilizado em algum... A gente tem no site também. O site da Ricardo Loss. A gente tem no site. Que é vendido. Também. E temos aí o contato do WhatsApp, que você pode entrar em contato e entender um pouquinho a sua necessidade. A gente vai te ajudar a saber qual produto que é melhor você utilizar para o seu tipo de pele. A gente tem esse serviço também. Então, deixar o WhatsApp do Instituto Ricardo Loss, 11 944 63 3495. Vou repetir, 11 944 63 3495. Tem um telefone fixo aqui para agendamento, né? Também. 11 20 96 49 50. Telefone fixo 11 20 96 49 50. Esses são os telefones do Instituto Ricardo Loss, lá no Jardim Anália Franca, na Rua Francisco Zicardi 64. Ricardo, eu agradeço a participação
né? Mais alguma coisa que você queira trazer para os nossos ouvintes, né? Agradeço realmente falar um pouquinho sobre estética, sobre cuidado e que, só curiosidade, para procedimento estético no que diz respeito ao cabelo que tem no Instituto Ricardo Loss. Nós fazemos aí a intradermoterapia, que é a aplicação das vitaminas, minerais e nutrientes direto no couro cabeludo. Para proteger e para não cair, né? Para não cair e para estimular o crescimento e o fortalecimento do fio. Nós temos a ozonioterapia, a laser terapia, que também são complementares. Então nós fazemos intradermoterapia, ozonioterapia e laser terapia nessa região do couro cabeludo para poder prevenir a queda e para poder fortalecer o folículo também. Volta e meia vem minha alopécia, ataca de só cai minha imunidade, que às vezes ela já veio na barba uma vez, veio no couro cabeludo, mas faz anos que ela tá me dando folga. Sim, Tô o estresse, a ansiedade. Isso, tô tentando manter a minha ansiedade e um pouco da rigidez aí do organismo. Tomando vitamina, passando em médico, justamente passando um ortomolecular para poder cuidar disso. Sim. Obrigado pela participação, Ricardo. Agradeço, coloco o nosso programa à sua disposição para quando quiser retornar, trazer novidades, falar sobre cursos, tratamentos aí e produtos estéticos no Instituto Ricardo Loss. Satisfação estar aí falando com você, compartilhando um pouquinho do conhecimento com os telespectadores e espero poder ter contribuído aí com as informações, porque esse meio da estética é um meio que as pessoas ficam meio com dúvidas, né? O que fazer, como fazer, onde fazer. Então, sempre é importante você ter um profissional qualificado, um profissional capacitado para estar realizando o seu tratamento, verificar a procedência, né, dos produtos e do local, para que você não venha ter problemas aí com relação aos seus procedimentos. Tá tanto caso de mulheres novas morrendo em clínicas que estão sendo feitos aí, procedimentos às vezes ilegais, invasivos, ilegais, né? E que realmente, às vezes, você quer sair bela, jovens morrendo por não ter um cuidado devido. Exatamente. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Continue ligadinho na Rádio ABC agora com as 15 mais. Forte abraço. Um abraço. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. AM 157.